Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo, esse canal feito para você, estudante. E nós estamos trabalhando o livro do Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. É um livro bastante significativo na questão pesquisa, já que ele é baseado em documentos do período inquisitorial. É um trabalho de microhistória, onde, através desse processo, desse, desse julgamento, né, de Menóquio, dá a nós, historiadores e os interessados no assunto, uma ideia de como foi a sociedade europeia do século XVI. Esse século XVI que é contemporâneo da Contra-Reforma, das grandes navegações e que estava se preparando para o que seria a Revolução Industrial. Então, a aula de hoje nós vamos tratar do capítulo 2. E o capítulo 2 tem como tema a aldeia. Então, não é fácil entender pelos autos do processo pelo qual era a reação dos conterrâneos de Menóquio às suas palavras. É claro que ninguém estava disposto a admitir ter escutado com aprovação os discursos de um suspeito de heresia, né? Pelo contrário, alguns se preocuparam em comentar com o vigário-geral que conduzia o inquérito a própria reação indignada. Isso por quê? Porque ninguém queria se submeter ao Tribunal da Santa Inquisição. Então, segundo algumas testemunhas, e segundo os delatores, né, um deles dizia ao vigário: Menóquio, pelo amor de Deus, não vai falando essas coisas por aí. Teria exclamado, segundo ele mesmo afirmou, Domênico Melchior. Giuliano Stefanucci, que é uma outra testemunha, ele também se pronunciou dizendo: eu lhe disse várias vezes, especialmente uma indo para Griso, que eu gostava dele, mas não podia suportar seu jeito de falar das coisas da fé, que sempre discutiria com ele e que, se 100 vezes me matassem e depois eu voltasse a viver, continuaria a me deixar matar pela fé. Então, ao mesmo tempo que as pessoas denunciavam, as pessoas também se autodefendiam para que, de uma forma, como é que eu posso dizer, arbitrária, essa pessoa também não fosse tida como culpado ou cooperador pelo Tribunal da Santa Inquisição, já que o objetivo do tribunal não era provar a inocência, e sim a culpa. E os culpados eram submetidos à pena de morte, à tortura e etc. O padre Andrea Bionima havia até mesmo feito uma ameaça velada. Calha a boca, Domênigo, não diga essas coisas, porque um dia você se arrepende. Uma outra testemunha, Giovanni Povoledo, dirigindo-se ao vigário-geral, arriscou uma definição, embora uma definição genérica. Tem má fama e tem opiniões erradas, como aquele da seita de Lutero. Entretanto, esse coro de vozes não deve nos enganar. Quase todos os interrogados declararam conhecer Menóquio já havia muito tempo. Uns haviam 30 anos que o conheciam, outros 40, 20 e 25 anos. Um deles, Daniele Faceta, disse conhecê-lo desde moleque, com o nariz sujo, já que éramos da mesma paróquia. Aparentemente, algumas afirmações de Menóquio remontavam não apenas a poucos dias, mas a muitos anos, até mesmo 30 anos. Né? Durante todo esse tempo, ninguém o denunciara na cidade, embora seus discursos fossem conhecidos por todos. Isso soa estranho. As pessoas repetiam as palavras dele, algumas com curiosidade, outras balançavam a cabeça. Nos testemunhos recolhidos pelo vigário-geral não se percebe o que se chamaria de verdadeira hostilidade em relação ao Menóquio. No máximo, desaprovação. É verdade que entre aqueles existiam parentes, como Francisco Faceta ou Bartolomeu de Andrea, que era primo de sua mulher, que o definira como um homem de bem.
O próprio Giuliano Stefanucci, que havia enfrentado Menóquio, dizendo-se pronto a morrer pela fé, acrescentou: "Eu gosto dele." Esse moleiro, que já havia sido magistrado da aldeia e administrador da paróquia, de certo não vivia às margens da comunidade de Montereale. Muitos anos depois, quando do segundo processo, uma testemunha declarou: "Eu o vejo conversando com muita gente e acho que é amigo de todo mundo." E apesar disso, a certa altura, dispararam uma denúncia contra ele que abriu caminho para o inquérito. Os filhos de Menóquio, como vamos ver adiante, identificaram de imediato o pároco de Montereale, Dom Odorico Vorai, como sendo o delator anônimo desse processo. Não estavam enganados. Entre os dois existia uma velha diferença. Já fazia 4 anos que Menóquio ia se confessar em outra cidade. O testemunho de Vorai, que fechou a fase informativa do processo, foi particularmente evasiva, onde ele dizia: "Não posso me lembrar bem do que ele disse. Tenho memória fraca e estava com outras coisas na cabeça." Claro que ele, sendo pároco, ele não iria se comprometer, né? Aparentemente, ninguém melhor do que uma pessoa na posição dele para dar informações ao Santo Ofício sobre o assunto. Contudo, o vigário-geral ele não insistiu. Não era preciso. Fora o próprio Vorai, instigado por outro padre, né, o Dom Otávio Montereale, pertencente a uma família senhorial do lugar, que transmitira as evidências circunstanciais em que o vigário-geral se baseou para interrogar as testemunhas. A hostilidade do clero local pode ser facilmente explicada. Como já vimos, Menóquio não reconhecia na hierarquia eclesiástica nenhuma autoridade especial na questão da fé, onde ele dizia que papa, prelado, padres, qual que, e dizia essas palavras com desprezo, dizia que não acreditava neles, comentou Domênico Melchior. De tanto discutir e argumentar pelas ruas e tavernas da cidade, Menóquio deve ter acabado por se contrapor à autoridade do pároco, mas a grande questão é o que realmente Menóquio dizia, né? Já que nas acusações dizia-se muita coisa contra Menóquio, mas de fato o que é que ele queria transmitir com os seus pensamentos e as suas opiniões? Só para termos uma ideia, não só blasfemava desmesuradamente, como sustentava que blasfemar não era pecado. Segundo uma testemunha, teria dito que blasfemar contra os santos não é pecado, mas contra Deus é. Acrescentando com sarcasmo: cada um faz o seu dever, tem um que ara, tem o que cava, e eu faço o meu, que é blasfemar. Em seguida fazia estranhas afirmações que os conterrâneos relatavam de maneira fragmentada, desconexa ao vigário geral. Por exemplo, o ar é Deus, a terra é nossa mãe. Quem é que vocês pensam que seja Deus? Deus não é nada além de um pequeno sopro e tudo mais que o homem imagina. Tudo que se vê é Deus e nós somos deuses. O céu e a terra, o mar, o ar, o abismo e o inferno. Tudo é Deus. O que é que vocês pensam? Que Jesus nasceu da Virgem Maria? Não é possível que ela tenha dado à luz e tenha continuado virgem. Pode muito bem ser que ele, Cristo, tenha sido um homem qualquer de bem ou filho de algum homem de bem. Então observe que são opiniões bem racionais, tá? Lembrando que é o período do Iluminismo, é o período da Reforma Protestante, é o período em que as explicações científicas estão se contrapondo às explicações religiosas. Então, não é uma pessoa que esteja alheia aos acontecimentos. E dizia ainda que possuía livros proibidos, em particular a Bíblia em vulgar. Está sempre discutindo com um ou com outro, possui a Bíblia em vulgar e imagina que a base de seus argumentos esteja ali. E continua obstinadamente insistindo neles. Os testemunhos se acumulavam. Menóquio pressentia que alguma coisa estava sendo preparada contra ele. Foi então falar com o vigário de Polcenigo, Giovanni Daniele Melchior, seu amigo desde a infância. Este o incentivou a se apresentar espontaneamente ao Santo Ofício, ou ao menos a obedecer de imediato uma eventual convocação. Avisou a Menóquio: diga o que eles estão querendo saber, não fale demais e muito menos se meta a contar coisas.
Responda só o que for perguntado. Alessandro Policreto, um ex-advogado que Menóquio encontrara por acaso na casa de um amigo comerciante de madeira, também o aconselhara a se apresentar aos juízes e admitir sua culpa, mas ao mesmo tempo aconselhou-o a declarar que nunca acreditara em suas próprias afirmações heréticas, e assim Menóquio foi a Maniago, atendendo à convocação do tribunal eclesiástico, mas no dia 4 de fevereiro, dado o andamento do inquérito, o inquisidor em pessoa, o frade franciscano Felice de Montefalco, ordenou que o prendessem e o levassem algemado para o cárcere do Santo Ofício de Concórdia. Em 7 de fevereiro de 1584, Menóquio foi submetido a um primeiro interrogatório. Então, mesmo ele se apresentando, ele espontaneamente, né, obedecendo à intimação, ele foi preso porque o Tribunal da Santa Inquisição já tinha toda uma denúncia prévia, datada e documentada contra o acusado. Então, aquela intimação seria uma forma de, naquele momento, não utilizar a força para trazê-lo até o Tribunal da Santa Inquisição. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Mais um capítulo vencido, né, desse livro. Nós vamos prosseguir com essa matéria. Eu particularmente estou gostando muito. Preciso saber se está sendo de grande ajuda para vocês. E eu só consigo saber isso através do seu like, através do seu comentário e do seu compartilhamento, tá? O Sistema de Ensino Monte Carlo é isso. É um canal de estudo, é um canal de pesquisa para ajudar você aluno, você pesquisador. E tamo junto, turma. Até uma próxima.